Esse é mais um vídeo em comemoração ao dia 4 de maio, o dia de Star Wars, e hoje eu falarei sobre os meus personagens favoritos do universo canônico de Star Wars. Já teve um vídeo ontem em que eu e o João Jedi a gente fala sobre algumas recomendações do universo além dos filmes e das séries em live action, esse universo canônico de Star Wars, principalmente o que vale depois da compra da Disney, né, quando a Disney comprou a Lucasfilm, que determinou o que é cânone e o que não vale mais na linha do tempo oficial. E hoje vão ter vários conteúdos, eu tô o dia inteiro lá no meu Instagram respondendo perguntas sobre Star Wars, qualquer pergunta sobre Star Wars que você quiser fazer, e também tem post em parceria com a Oficina Geek, tem post no nosso Instagram também, então caso você queira saber mais, que você queira consumir mais conteúdo de Star Wars, tem lá no Instagram também, tem o vídeo que eu já fiz ontem. Bom, aqui vai valer para esse vídeo personagens de todas as mídias, desde que estejam presentes no cânone. Então, filmes, séries em live action, séries animadas, livros, HQs, tudo tá valendo aqui. Todos esses personagens estão valendo aqui. E a única regra que eu coloquei foi que eu não coloquei personagens da Alta República, porque a Alta República é uma fase de Star Wars que se passa 200 anos, mais de 200 anos antes do começo dela, antes do episódio 1, e que ainda está acontecendo. Então eu vou esperar essa fase da Alta República, que tem personagens muito interessantes lá, alguns que eu talvez até colocaria aqui, mas eu vou esperar essa fase da Alta República acabar e por isso eu deixei esses personagens de fora. Pode ser uma lista meio polêmica aqui ou ali, mas o que eu vou fazer é justamente explicar porque esses são os meus personagens favoritos. Fique numa boa para comentar aqui embaixo o de vocês, porque você não concorda com a minha lista, claro, numa boa, pra gente sempre trocar essa ideia de sempre. Eu vou começar a lista então com menções honrosas, personagens que não entraram no top 10, mas que ainda assim eu gosto bastante. Já vou começar com polêmica. Luke Skywalker, Palpatine estão nas minhas menções honrosas e não no meu top 10. Gosto muito deles, principalmente o Luke pós a trilogia clássica. Eu gosto de como eles desenvolveram o Luke depois disso, até nas HQs, nos livros e tal, mais do que quando ele era apenas aquele herói clássico e tudo mais. O Palpatine eu já acho um personagem que é bem interessante, é um excelente vilão, mas mesmo assim acabou não entrando no meu top 10. Nas minhas menções honrosas também estão Qui-Gon Jinn, que é um personagem que só não entrou no meu top 10 porque eu queria ver ainda mais dele, ele tem pouco espaço no cânone como um todo, mas é um personagem de valores que eu gosto muito em Star Wars. Hera Syndulla, apresentada em Rebels, Capitão Rex de Clone Wars, de Rebels e de tudo mais, personagem muito querido, e também ainda nas menções honrosas das HQs Baylor Valance, das HQs dos Caçadores de Recompensa. Em 10º lugar, um personagem que ele nem tem tanto desenvolvimento, mas é um personagem que simplesmente não tem como não gostar. Eu tô falando do Chewbacca. O Chewie é um personagem muito querido, não só por ele ser aquele personagem engraçado que a gente entende o que ele tá falando, mas por toda essa relação dele com o Han Solo, essa relação de amizade, essa relação de companheirismo, e também porque o Chewie, eu acho que ele traz muito dessa lógica de Star Wars, de você trazer uma galáxia mais ampla, que vai muito além dos humanos e tal. Então é muito difícil não gostar do Chewie, ele é um personagem que não tem defeitos. Ele simplesmente não tem defeitos. Ele é um Wookiee agressivo e fofo ao mesmo tempo. Em 9º lugar, um personagem que já não tem nada de fofo, assim, nada mesmo. É talvez o maior caçador de recompensas da história de Star Wars. Se você acha que eu estou falando de Boba Fett, você está errado. Eu estou falando de Cad Bane, que é um personagem que é muito mais explorado, né? Agora apareceu em live action na série do Boba Fett, mas é um personagem que é muito mais explorado nas séries animadas. E o Cad Bane, ele é aquele personagem, o único caçador de recompensas, ou um dos únicos capaz de realmente bater de frente com Jedi e vencer batalhas contra os melhores Jedi de todos. Então, como esse personagem ele é inescrupuloso, como ele tem vários artifícios, vários gadgets, como ele é muito inteligente. O Cad Bane é um dos meus vilões favoritos de Star Wars, aquele personagem que a gente ama odiar. Em 8º lugar, um personagem que na verdade são dois aqui, Din Djarin, ou Mando, e Grogu, ou Baby Yoda.
eu ainda não consigo separar os dois. Eu acho que esses dois personagens, eles meio que dependem bastante um do outro pra sobreviver e pra gente amar tanto eles, e é algo que vem muito dessa relação. A construção desses dois personagens durante as 2 temporadas de The Mandalorian e também um pouco ali no livro de Boba Fett é incrível, são personagens que vão ganhando camadas, ainda que o Baby Yoda a gente não conheça tanto dele, né? Ele é apenas um bebê e mesmo assim a gente consegue ver nos pequenos gestos, nos pequenos carinhos, num olhar que às vezes nem se cruza porque um deles está de capacete, mas a gente consegue ver todo o sentimento desses dois personagens maravilhosos. Em 7º lugar, Leia Organa, uma personagem que também não tem como não gostar da Leia, assim, eu não consigo aceitar alguém que não goste da Leia. Essa que é uma personagem que ela é muito interessante, não só por ela ter todo esse domínio de política, não só por ela ser uma das grandes mentes, ou talvez a personagem mais importante da Aliança Rebelde e posteriormente também, mas principalmente como ela é aquela que nunca vai delegar nada para os outros. Ela é uma personagem complexa, uma personagem destemida, uma personagem que sempre vai tentar resolver aquilo. Ela não vai mandar um comandado dela para morrer enquanto ela tá no conforto. Então a Leia é uma personagem muito interessante, muito explorada também em Star Wars, não só nos filmes, mas também é uma personagem que vai ter mais de um livro sobre ela, vai estar em basicamente todas as HQs, então é uma personagem que a gente conhece muito dela e isso, claro, dá mais camadas à personagem. Em 6º lugar, mais um vilão, esse que ainda não apareceu em live action, eu estou falando de Thrawn, ou Grande Almirante Thrawn, que é um personagem que surge nos Legends e depois é inserido no canon, na série de Rebels, também tem vários livros já sobre o Thrawn, por sinal eu recomendei um deles no vídeo de ontem. O Thrawn é um personagem muito interessante, muito complexo, ele não é aquele vilão tradicional. Star Wars teve já por muito tempo uma questão mais maniqueísta e aos poucos começa a subverter muito dessa lógica. Isso já começa a aparecer quando começa a questionar um pouco dos Jedi na trilogia prequel e posteriormente também. E o Thrawn é a representação disso. Ele é um personagem que, principalmente quando você lê o livro dele, você vê que ele não é apenas um vilão, ele não é apenas um cara mau, só que ele é um estrategista nato, ele é um cara obstinado e também que tem uma relação com outras culturas muito própria dele mesmo, de estudar outras culturas, de tentar entender outras culturas baseado em artefatos ou coisas do tipo. E a gente vê o crescimento dele, principalmente no livro, dentro do Império, é muito interessante. O Thrawn é sem dúvidas um dos vilões mais complexos de Star Wars, ou talvez o vilão mais complexo de Star Wars. Em 5º lugar, Han Solo, personagem que começa e ganha, acho que toda essa notoriedade, principalmente por causa da interpretação do Harrison Ford, esse personagem que é o pistoleiro meio clássico, mas não aquele pistoleiro clássico, bonzinho, com toda a moral. O mais interessante do Han Solo é justamente como esse personagem é um caçador de recompensa, como ele é uma pessoa boa no fundo, mas ele cria meio que uma máscara de que ele é o cara mais safadão, o cara que não anda de acordo com as regras e tal, e acho que é isso que torna o Han Solo tão interessante. Esse personagem que é um personagem que a gente ama, muitas vezes a gente acaba não conseguindo confiar muito nele, às vezes ele não confia nele mesmo. É um personagem que é muito mais complexo do que parece, é muito mais do que um alívio cômico, como ele parece no começo do 4º filme. Em 4º lugar, Mestre Yoda, outro personagem que tem muita coisa dele em Star Wars, um dos personagens mais antigos, né? Viveu 800 anos, tá lá na Alta República, tá na trilogia prequel, tá nos filmes na trilogia clássica, e é o Jedi talvez mais interessante de todos no que diz respeito ao estudo dele com a Força, a relação dele como um Jedi. Tudo isso no Mestre Yoda, eu acho que ele traz muito da representação do Jedi em si, dos mandamentos Jedi, da relação com a Força e até dos erros Jedi, como a gente viu lá na trilogia prequel, como ele se questiona muito e os Jedi acabam virando meio que guerreiros da República, o que vai muito contra os mandamentos da Ordem e tal. Então o Yoda é um personagem muito, muito interessante também, não tem como não gostar do Mestre Yoda. Em 3º lugar, um dos maiores vilões da cultura pop, óbvio que eu tô falando de Darth Vader,
Um personagem que, se a gente vai falar em complexidade, talvez ele nem tenha tanto na trilogia clássica, mas ele é aquela figura ameaçadora. Ele é quase como uma figura que representa o mal. Não tem um rosto, tem uma máscara preta, tem uma roupa preta. Quando ele chega no lugar, todo mundo fica com medo. E isso é muito bem explorado também, principalmente nas HQs do Vader e nos livros e tal, como o Vader ele é essa figura que todo mundo teme. Aquela figura mesmo que é a encarnação do mal, por mais que depois a gente descubra que ele é um personagem mais complexo do que só isso. Mas, enfim, Darth Vader, seu visual, sua maldade, seu poder, merece mais do que talvez o terceiro lugar da lista, mas na minha lista ele é o meu terceiro personagem favorito de Star Wars. Em segundo lugar, o meu Jedi querido, Obi-Wan Kenobi, que foi por muito tempo o meu personagem favorito de Star Wars. É outro personagem que não tem como não gostar do Obi-Wan. A trilogia prequel foi, acho que, meu primeiro contato com Star Wars. Eu tinha apenas 3 anos quando eu vi o primeiro filme, né, o episódio 1, e desde então o Obi-Wan é o meu personagem favorito. Aquele personagem que a gente vê crescer de Padawan a mestre, aquele personagem que tem que seguir aquilo que ele prometeu para o seu mestre e cria uma relação muito própria ali com Anakin, uma relação muito íntima, quase que de irmãos, e depois a gente vai ver tudo isso em como ele fica em um planeta durante muitos anos só para tentar trazer de volta a força, o lado da luz, tentar trazer de volta o escolhido ou trazer de volta quem pode equilibrar de novo a balança no Luke Skywalker. Obi-Wan é um personagem fantástico, eu gosto muito dele, por isso ele está em segundo lugar. E em primeiro lugar, a minha personagem favorita, eu estou falando de Ahsoka Tano, personagem que apareceu agora em live action com a Rosario Dawson, mas bem pouco ainda, e está aqui principalmente por sua participação em Rebels e, acima de tudo, Clone Wars, que ela é a verdadeira protagonista de Clone Wars. Eu gosto muito de todo o desenvolvimento da Ahsoka, eu gosto muito de como ela cresce como personagem, como ela começa a enfrentar consequências, como ela se parece e se diferencia ao mesmo tempo do Anakin em muitos momentos, e principalmente os valores que a personagem traz. Esses valores de questionar muitos dos valores Jedi, como se aquilo não fosse verdade absoluta, ou como se os Jedi tivessem se desviado do caminho em algum momento, até ela virar essa personagem que sai da ordem, essa personagem que usa os sabres brancos e que tá por conta própria na galáxia. Eu quero ver muito mais da Ahsoka, vai ter a série dela chegando aí, é a série de Star Wars junto com a de Obi-Wan, são as duas que eu mais aguardo. Essa é a minha lista, o meu top 10 e também as minhas menções honrosas. Comentem aqui embaixo se vocês concordam ou não, qual é o de vocês. Claro, de mais uma vez, numa boa pra gente poder trocar essa ideia. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui embaixo também tem a opção de ser membro 16mm, clicando em Seja Membro. Tem vários benefícios nos 2 planos que a gente oferece. E no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais também. O Instagram tá lá, até para vocês acompanharem. O meu Instagram pessoal tá no começo do vídeo. Por hoje é isso e corta.